Então, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Mesa. E talvez vocês estejam se perguntando, né, por que não tem uma pessoinha morena de cabelo comprido do meu lado, a Carol. Muita coisa acontece entre um podcast, um episódio e o outro, gente. Então, o que aconteceu entre o último e o podcast de hoje é que a Carol casou, né? Minha companheira aqui se casou, graças a Deus, aleluia. Parabéns, amiga. Um beijão pra você. Ela não está aqui hoje porque ela está em Londres. Ela foi embora, foi morar lá com o maridinho dela e, né, começaram uma vida maravilhosa. Inclusive, ela começou um canal no YouTube para contar toda essa história, para contar sobre o dia a dia, sobre o propósito de morar em Londres, né? Porque ela foi lá por um propósito, por obediência a Deus. E é extraordinário o que Deus está fazendo na vida dela e ela está contando tudo isso em detalhes lá no canal dela. Sigam ela no Instagram, Ana Carolina. Não sei se tá canalha, se tá castro agora, eu tenho que até dar uma olhada. Mas tem o canal dela lá e acompanhem, gente. Vocês não vão ver ela aqui, mas ela estará nessa mesa, né? Também por trás das câmeras, né? As mídias aí, o que acontece lá que vai pro Instagram, pro YouTube, tudo, ela vai estar também nos ajudando e dando continuidade a esse projeto, mas também, né, lá no canal dela, então vocês vão continuar vendo ela, né, lá por essas áreas. E aqui nós continuamos também, né? Hoje eu estou sozinha, né, no sentido de orientação da mesa, porém, né, com a minha convidada de honra, a nossa convidada de honra, que é a Zena, que está continuando, né, a série, né, da história de vida dela, que é uma história extraordinária. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, do propósito desse testemunho e eu tenho certeza que vai impactar muito, muito, muito mesmo a vida de cada um de vocês que estão aqui com a gente, compartilhando dessa mesa e compartilhando do real significado dessa mesa que é Jesus. E bem-vinda novamente, Zena, né? Passo a palavra para você, para se apresentar, para, né, dizer bem-vindos e Isso aí. Então, bom dia e mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, né, de vida, saúde e a gente poder estar aqui, continuando a nossa história de vida. No último, nós paramos exatamente na história quando a minha segunda filha nasceu. O que aconteceu com ela, né. E ela nasceu em julho, dia 10 de julho, e em março, quase um ano depois, foi o meu aniversário, dia 3 de março. E eu lembro que eu nunca tinha festejado meu aniversário. Aquela coisa, uma família grande com bastante irmãos, a gente completava a idade, não tinha festa de aniversário. E eu estava muito mal e fizeram uma festa para mim, a minha irmã, com a minha mãe. Claro, uma comemoração entre irmãos, né? De casa. Era só nós duas, as mais velhas, casadas já. Mas assim, com direito de tudo, e eu na cama. Então, uma festa meio estranha, né. Mas depois eu escutando a conversa, que eu não podia falar, não podia me levantar, mas a audição, quando você está mal, isso é provado pela medicina, parece que ela melhora, você. E aí eu entendi que aquele aniversário, primeiro, né, que estava acontecendo para mim, era como uma despedida.
A minha irmã tinha ouvido do médico que eu tinha talvez poucos dias de vida. E aí ela vai fazer aniversários, vamos comemorar, vamos marcar esse dia. E nesse dia, eu escuto ela fazendo um pedido para o meu esposo. Então, ela era casada, já na época, uns 5 anos, e ela nunca tinha engravidado, nunca tinha evitado, mas nunca tinha engravidado. E na mente, talvez dela, ela nunca seria mãe. E aí ela teve a oportunidade de ver a minha bebê nascer com os problemas que eu já contei no outro podcast. E ela exatamente era mãe, porque eu não podia ser mãe, né? Então, não pude dar de mamar, então era mamadeirinha, era tudo ela que cuidava. E nessa mesa com doce, aniversário, ela fez um pedido para o meu marido. Ela disse: se você é bem jovem, você pode ser pai, a Zenate está indo embora e eu queria te fazer um pedido. Eu queria que tu me desse o Fabiano de papel passado quando ela for embora. E aí a minha mãe também fez um pedido. E pediu para o meu marido, a que tinha nascido, que agora estava com 6, 7 meses, e que realmente quem mais cuidava dela era minha mãe. Então, eu já era pesada para minha irmã e o Fabiano, que tinha 3 aninhos, né? Nessa época que nasceu a pequena, acho que ele estava com 4 anos, nem isso ainda. E era a mãe que criava a minha pequena. Então, mamãe vinha, trazia para mim olhar, mas eu não podia cuidar. E aí a minha mãe disse, a hora que ela for embora, eu queria que você deixasse o neném comigo. Você é como nosso filho, que a gente, como eu contei para vocês, né, nos outros podcasts, a gente é primo e é uma família, sempre foi uma família bem próxima. E o Zizi ficou mudo, porque eu creio que foi um choque para ele. Ele não esperava, né? Ele não teve reação, não disse dou, não dou. E para mim foi muito chocante, porque doente, frágil, não tinha interação. E aí veio na minha mente, não é amor, que ela cuida de você com toda atenção e carinho, não é amor, é interesse. E aquilo me feriu bastante. E aí eu comecei, quando podia falar, eu comecei a pedir para o Circe que eu queria ir para a minha casa. A gente tinha construído a casa, prontinha, e eu escutava que já tinham depedrado vidros, os móveis estavam dentro de casa, mas tudo desmontado, né? O que a gente trouxe da viagem de Paranaguá. E aí o meu pedido foi, tu vai para lá, monta a nossa casa, deixa tudo em condição de morar, sai do trabalho às 5 e deixa a casa em condição de morar, eu quero ir para casa. Mas quem não andava, não conseguia fazer um café, não, nada. E ele dizia, mas mulher, como nós vamos para casa? Mas na minha mente, eu não entendi, não imaginei que os meus filhos não iam comigo, porque que ia nós 4 para casa. Sim. E eu queria ir para casa, porque eu escutei também que eu já ia morrer. Mas eu não vou nem entrar na minha casa, eu quero morrer lá. Se eu vou morrer, então vou morrer na minha casa, né? E é uma casa que eu acho que ainda existe aqui no Guanabara, né? Ela era muito lindinha, feito de madeira de peroba, tudo de
primeira qualidade, toda com grade de ferro. Era bem uma casinha de boneca. Não vi ser feito, ele vinha me mostrar, né, o que tinha mandado fazer, batia as fotos, trazia. E ele viu que eu falei sério e ele montou a casa. E chegou o dia de me levar para casa. Rosena, mas, né, foram tantas despedidas que você sentiu que estavam acontecendo na sua vida Sim, ao decorrer de toda a tua história, né? sim. De escutar teu pai falando, escutar, né, os teus familiares ali, né, por parte de pai também, né, de que os filhos dessa família tinham um prazo de validade, digamos assim, né? De lá no hospital quererem tirar um dos teus filhos, né? Isso. Dizendo que você poderia morrer a qualquer momento, e daí ali, né, debilitada na cama, escutando mais familiares dizendo que resolvendo a tua vida depois da sua morte com você viva, né, escutando tudo isso. Então, não tem como não pensar que você estava vulnerável nos teus sentimentos e nas tuas emoções, né, para se magoar com tudo isso também, né? Se magoar. Apesar de realmente estar acontecendo, de você estar debilitada, mas não era o fim, né? Não, E você escutava o tempo todo que tinha alguém colocando um ponto final na tua história. ponto final. Exatamente. Então, aí fomos para casa, né? E só que qual foi o choque para mim? Que quem foi para casa foi eu e ele. E o neném, quer dizer, a Luciana ficou e o Fabiano ficou. Eu disse, mas como? E o Zizi olhou para mim e disse, como nós vamos levar eles? Você não tem condição, nem de comida, eu estou fazendo a tua... Mas na cabecinha dele devia ser, eu vou levar ela uns 3 dias na casa, né? Montei tudo, botei... Então era tudo, era roupa de cama, lençol, tudo guardado, ele levou tudo. A minha mãe foi junto, arrumaram tudo. E na mente eu vou matar o desejo dela de uns 3 dias, depois eu vou ficar viúvo, eu não vou ficar na casa da irmã, eu vou morar lá, né? E aí, que dor que foi, porque agora eu vou estar longe dos 2. E ela ia ficar com os 2 filhos meus. Quer dizer, eu fiquei magoada, querendo dizer, tu não me ama, eu vou para minha casa, mas eu pensei que eu ia com os meus filhos. E aí fiquei lá com ele. Ele teve que arrumar uma pessoa para cuidar, para ficar comigo até o horário que ele chegava. Arrumava a casa, fazia uma comidinha para a gente, ele vinha, almoçava. E tudo isso ele conseguiu ali com os vizinhos, enquanto montou a casa. Arrumou alguém que pôde ficar comigo. Chegava às 5h30, ele chegava e a pessoa ia embora. E aí eu comecei a ter saudade demais, de doer das crianças. E eu disse para ele, eu não aguento mais. Eu quero, pede para a Mana trazer os 2 para mim ver. E aí ele fala e a Mana vai com os 2. E é normal, chegou, né, em casa, ela chegou à tarde, depois do almoço, e aí viu que não tinha um pãozinho, nada. E ela disse para mim, a neném está dormindo e eu vou ali na padaria comprar um pão para nós, um pãozinho fresquinho, alguma coisa para fazer um café. E o Zizi tinha comprado uma bicicleta para o Mano, uma bicicletinha, que estava escondida, né? Toda empacotada, aquele presente guardado. Eu creio que pensando já no final de ano, e aí era uma casa nova, para ele tudo novo, ele entrou em tudo que era cantinho e achou a dita bicicleta. Rasgou o pacote
e eu estou na cama. E nisso a minha irmã está comprando. E aí ele rasgou o pacote, tudo vinha para ali, fazia uma linguagem, eu não entendi nada. Eu deitada, e ele abriu a porta na cabeça, eu vou levar a bicicleta para a rua e vou andar de bicicleta, né? Sim. Mas imagina, não tinha 3 anos e meio por aí. Aí ele abre a porta, a bicicleta tinha rodinha. Ele tira a bicicleta do lugar, estava no último quartinho, eu não vi. Trouxe na sala, era uma sala inteira, uma cozinha grande, e ele sobe na bicicletinha e passa com a bicicleta na porta. E cai, casa nova, pedrinhas, todo o terreno tinha aquelas britas. Sim. E aí ele cai da porta nas britas. Casa de madeira tem escadinha e ela é mais alta, não é como casa de alvenaria, que é quase rente com o chão, né? Então era algo mais alto assim, mais, acho que isso aqui, e ele passa direto. Eu escuto barulho, mas eu não posso levantar, né? E daqui a pouco eu escuto os gritos. E ele, por estar a mãe, né, eu naquela situação, a tia que nunca tinha tido um neném em casa, né, dando todo o carinho, ele, quando chorava, a gente perdia o fôlego. Sim. Antigamente chamavam, se afinava. Sim. Tu sabe o que é? E aí eu escutei aquele grito forte, eu digo, ele perdeu o fôlego, tá? E foi tão terrível, porque para mim ele caiu de algum lugar, mas da onde que ele caiu? Sim. Subiu em cima da mesa, mas ele caiu e agora eu só escuto o grito. E naquele desespero, sem conseguir, eu tentei sair da cama. Não sei se eu tentei sair com a mão para chegar até onde ele estava. E eu tive uma dor, que o médico tinha me avisado, que eu ia ter uma dor que não tinha dor de parto que se comparasse. E que ali eu podia morrer, se eu fizesse vamos dizer, um esforço brusco que eu não podia fazer. E aí realmente aconteceu. Eu tentei sair da cama e eu devo ter saído. E aí o grito dele, o meu grito da dor. A minha casa tinha um muro alto, essa casa nova. A primeira coisa que o marido fez foi o muro. Muro, a grade de ferro na frente, né? Porque era a área dele, depois construiu a casa. Esse muro tinha, assim, acho que quase 3 metros, ele era alto, bem alto. E aí a casa, quem vendeu o terreno para ele era a casa da frente, é na Anacar, né? Então, frente para a rua, mas tinha a rua, vamos dizer, tinha a casa que vendeu o terreno para nós. E tinha 2 meninos adolescentes. Quando escutaram o grito, eles pularam o muro. E aí, quer dizer, primeiro acudiram ele. Sim. E eu estou desmaiada, não estou vendo nada. E aí, provavelmente, um socorre ele, o outro entra em casa. E os 2, desmaiada, me colocaram na cama. Aí, quando a minha irmã chega, estava a bagunça, né? Os 2 meninos, ela está desmaiada, quer dizer, eu estava na cama. Aí, nessa situação, eu só acordo tarde da noite. Aí estava minha mãe, eu lembro que quando eu abri os olhos, estava mãe, pai, quer dizer, a Zenate já vai morrer.
né? E aí eu abro o olho e aí eu levo um susto. Porque até então eu mexia a mão, eu comia, né? Eu só não podia andar, né? Precisava, para me levantar, alguém me levantar. Era algo terrível. Eu tinha a sensação que da cintura para baixo eu era dividida. A cintura para baixo, as pernas eram muito pesadas. A cabeça mandava, mas as pernas não obedeciam. E aí, quando eu abro os olhos e vejo eles, veio na minha mente a cena, quer dizer, eu queria saber o que aconteceu com o meu filho, né? Perdeu o fôlego, morreu, está vivo, né? E nesse instante, quer dizer, a minha irmã estava ali, estava todo mundo, mas ele não estava, e eu percebi que eu não conseguia nem fazer uma pergunta. Aí eu não conseguia falar, mas conseguia enxergar e a cabeça era normal. E aí, como eu não falava e não mexia aí mais nem um dedinho, aí aquela coisa pesada que era da cintura para baixo tinha dominado tudo. Dominado a cabeça, aí eu não conseguia verbalizar. Mas eu escutava muito bem, tá? Quer dizer, como se a audição aumentou. Sim. E aí eles chorando, me olhando, o Zizi falava, mexia comigo, eu não respondia, porque não saía da minha boca. É como se eu tentasse, tudo eu tentava, mexer um dedo, levantar, não dá. Agora ficou tudo pesado e a voz também não sai. Então é uma vontade de fazer, mas no mesmo instante uma fraqueza, sabe? Uma coisa maluca. E nisso passou 3 dias assim, né? Aí a minha mãe ficou ali, ficaram ali, porque, né, ela vai embora. Eu sei que chegou o médico e me atendeu, e eu não respondia. E aí, quer dizer, nesses 3 dias, se eu fiz necessidade, eu fiz, né? Quer dizer, eu não tive, eu perdi o controle de tudo. Só que 3 dias depois, eles viram que eu não melhorava, né? Quer dizer, cada um voltou para a sua casa, acho que no 2º, 3º dia, levaram as crianças para ter uma vida, e o Zizi, eu e o Zizi ali. Na 3ª noite do que tinha acontecido, eu acordo num outro lugar. Eu escutei o médico dizendo, ela não volta mais. Ele chegou, só olhou a situação e ele disse, ela vai se apagar como um passarinho. Na cabeça dele eu também não ouvia, senão ele não teria falado na minha frente, né? Sim. Ela não tem mais conexão e ela vai se apagando, entende? Mas não vai ter uma morte ruim, vai se apagar. E aí disse para o Zizi, você vai acordar, e ela não está mais, já foi, né? Já acabou a vida. E literalmente isso aconteceu. Quer dizer, eu fui apagando, só, vamos dizer, só a audição funcionava. E aí nisso eu me acordo num outro lugar. E no lugar que eu acordo, assim, é como se no lugar que eu acordo eu estava de pé. É uma cena louca. E era um lugar branco,
que eu digo, não existe branco nessa terra que se compare. Zena, sempre quando você fala isso, eu fico É um branco. tentando imaginar, mas acho que eu nunca vou conseguir Não, reproduzir isso. eu só meço quando você tem um dia de sol, que você olha para a areia do mar, que dói a vista. Sim. Se você olhar, parece que você vai cegar. É algo parecido assim. É aquele sol, tu olha e faz, não, eu tenho que olhar para frente, porque a minha vista não aguenta ver o branco, aquele... Mas é um branco, e aí eu pensei, se eu tivesse no meu corpo, eu não estaria nem em pé, porque eu não fico em pé, e os meus olhos não aguentariam esse branco. Então é como se eu acordo em pé, numa sala muito branca. O branco chegava na minha mente a formar paredes do branco, assim, não tem distância. E o chão igual. E foi algo maluco. Só que aquilo foi muito rápido. Eu me assusto com o branco, me assusto de estar de pé. Eu lembro que eu olho, era eu, vi minha mão, sou eu, estou aqui, né? Uhum. E, de repente, é como se eu era duas pessoas, como se algo tinha sido desconectado de mim e conectado lá, naquele lugar branco. E eu comecei a ver a minha vida. Eu estava aqui vendo como se... Não é um telão, é algo real. Porque o telão, você vê a imagem. Eu via a minha história. Comecei a ver a minha história todinha. E quando eu terminei de ver a minha história, eu estava condenada. A minha história me condenou. E a Bíblia diz que, né, João, capítulo 13, Jesus diz para os discípulos, o João pede para Jesus, nós queremos passar por Samaria, e os samaritanos não deixaram, não querem que a gente passe. Aí ele pede para Jesus, por que tu não dá ordem do céu? Que venha fogo do céu e queime eles e a gente possa passar. Eles estão nos impedindo de passar. E Jesus responde para João. Ele diz, eu não vim para destruir o mundo. Eu vim para salvar. Agora, os atos de vocês vão condenar vocês no último dia. Quer dizer, João, o que passou na sua mente? Você falou o que estava na sua mente, né? Por que eles estão impedindo a gente de passar? Aqui o caminho é mais curto. Se tu pedir para vir fogo do céu, extermina eles e a gente passa. Eles não deixam a gente passar. E aí Jesus diz, no último dia da vida de vocês, vocês vão ver. Ele está dizendo isso para João. A história de vocês. E os atos de vocês é que vão condenar. Eu não vim para condenar o mundo e não vou condenar. Mas os atos de vocês condenarão vocês. E foi exatamente o que eu experimentei. Vena, chego a estremecer quando eu escuto isso, porque nossa, quando a gente lê a palavra, as primeiras vezes que eu li a palavra, né, Foi. passava assim nos meus olhos, mas eu não conseguia ter noção do que aquilo estava querendo dizer realmente, né. Sim. O caminho de você ler a palavra e ela se tornar uma revelação de que Deus começa a te mostrar o que realmente está escrito, é muito árduo pra gente, é uma construção diária de relacionamento com Deus. Isso. E
é tão profundo isso que você tá falando, Zena, porque quantas e quantas pessoas, inclusive eu, várias vezes, né, que leio e não tenho noção do que aquilo tá me dizendo. Isso. Zena, essa palavra, né, os seus atos vão condenar, né? Ele está ali em João capítulo 13, né? Ele diz, é o ato de vocês que condena vocês. Quer dizer, ele está dizendo para João, cuidado, o que tu deixa passar na mente. Quer dizer, eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar. Os atos de vocês condenarão. E aí, a minha história, o que eu já passei em outros podcasts, né? Eu tinha uma mágoa do meu pai. Se um ser humano, a minha mãe ou alguém dissesse, você tem mágoa do pai, eu bateria o pé dizendo, não tenho. Eu amo meu pai. Mas, na verdade, eu vi quem eu era. Né? Por que é os nossos atos que vão nos condenar? Porque nós vamos ver quem realmente nós somos. Então, eu vi quem eu era. E aquele momento, o que passou? Passou aquela história. Quer dizer, na minha infância, eu ouvi o meu pai dizendo que eu tinha a mesma doença dos meus tios. Eu criei nisso, né? Me preparei, passei a não dormir esperando ter o problema. Mas, assim, até então, isso não me trouxe peso. Eu comecei a ver a minha história a partir do momento que eu estava na casa daquele pastor, e ali eu tinha 14 aninhos, e o meu pai foi me buscar. Tudo que eu não queria era sair daquele lugar seguro. E eu vim chorando até em casa, na garupa da bicicleta dele, chorando, mas quietinha, né? A chuva me molhando, e eu aproveitei a chuva para chorar muito. E eu comecei a ver aquela cena. Quer dizer, a partir dali, eu chego em casa, ganho os medicamentos, começo a andar como um zumbi, né? E aí eu comecei a ver aquela cena e a mágoa que eu guardei do meu pai, de ele ter me arrancado de um lugar seguro. E que toda a minha história, a partir dali, eu culpava ele. Então, quer dizer, ele era o pivô da minha história. E lá eu vi o tamanho da mágoa que eu tinha dele. Quando eu terminei de ver a minha história, e eu acho que eu contei, já, né, contei para vocês em outros podcasts, a história de que eu recebi o salário e entregava fechadinho na mão dele. E não sabia explicar para minha mãe por que eu dava tanto o meu pagamento como o meu prêmio, que eram 2 salários, né? Era um salário registrado e um prêmio de estar encarregada daquele setor. E eu nunca soube explicar. A minha mãe chegava a brigar comigo. O meu enxoval foi o meu noivo, o Zizi, que trazia o dinheiro, colocava embaixo da xícara em todo o tempo que a gente namorou. E lá, nesse lugar, eu entendi. Eu entendi por que eu dava aqueles 2 envelopes para o meu pai com tanto prazer. Gente, eu vi a intenção do meu coração, e a intenção era tenebrosa. Eu dava um envelope para ele dizendo, toma, da doente mental, daquela que você nunca ia deixar trabalhar. Eu não só trabalho, mas 3 meses que eu estava trabalhando, eu passei a ser encarregada do setor que eu cuidava. Então, era
como assim? Você ama dinheiro, então pega para você o dinheiro. Eu não ligo para dinheiro, mas era uma maneira de eu o afrontar. Aí eu vi a intenção do coração era má. Era como assim, eu seria a única para você que nunca poderia trabalhar pela doença, Sim. que e sou a que mais te dou dinheiro. E claro, ele ficava feliz, né? Dizia, mas você não quer nada? Eu digo, não. Eu ganho uniforme para trabalhar. E a minha vida passou a ser trabalho, porque... E aí eu vejo agora a intenção do meu coração, o que me condenou, né? Quando eu terminei de ver a minha história, Fernanda, eu estava condenada. Primeiro, pela intenção do coração que eu trabalhei aqueles anos. E eu lembro que o meu noivo, que é o meu esposo, né? Ele chegou a me pedir, ele disse, nega, quando tu for fazer o acerto com a empresa, porque eles não quiseram me mandar embora, então a gente ia fazer um acerto. O dinheiro do acerto, eu queria que tu ficasse, porque eu construí a casinha, era uma meia água, meia casa, e eu vou pagar ainda o terreno, estou pagando o terreno, e o meu dinheiro vai ficar todo comprometido com a casa. E faltou a geladeira e a pia. E se tu fizer o acerto e ficar com o dinheiro do acerto, a gente pode comprar à vista, que eu não posso comprometer mais o meu salário. E aí eu compro à vista a geladeira e a pia. Eu digo, tá bom. Chegou no dia do acerto de contas, o prazer, para mim era prazer, de entregar para o meu pai, foi maior do que eu ter uma geladeira e uma pia. Uhum. E aí, quando ele só viria no dia do casamento, né? Então, quando ele chega na sexta-feira, eu digo, ele vai ficar bravo. Porque ele pensa que eu estou com o dinheiro do acerto, né? Sim. E aí, eu disse para ele, pai, nego, eu tenho uma coisa para te contar. Ele olhou para mim e disse, já sei, você deu para o pai o dinheiro. Aí ele riu, disse, não tem problema, você só vai ficar sem geladeira. E agora lá é muito quente. Mas a gente dá um jeito. E sem a pia, você vai lavar louça no tanque, né? Sem geladeira e sem pia. E aí ficou por isso, não, né? Mas assim, lá eu vi a intenção. E o que me condenou, uma das coisas que me condenou foi essa. E eu, naquele lugar, agora eu estou condenada e desesperada. O que Jesus disse? Os atos de vocês condenarão vocês no último dia da vida de vocês. Aí eu estou condenada e desesperada. Zena, vou pedir para você dar uma seguradinha aqui. Gente, eu não sei se vocês têm ideia do que... Não sei se vocês estão conseguindo entender o que realmente está sendo dito nessa mesa. É tão profundo, é tão sério, que a intenção do nosso coração, a real intenção do nosso coração, Deus nos mede, não é pelo que fizemos, é pela intenção do coração. e a questão é que ela fica tão subliminar pra gente, Tão subliminar. é tão sutil, que na nossa mente, né, Zena, eu não vou conseguir nem me aproximar da tua história pra dizer isso, porque é indescritível o que você passou. Assim, eu vinha, quando a gente vinha ver o pai, eu vinha deitada no carro, porque eu não tinha condição de ficar sentada.
eu sempre trazia o melhor presente, não era para minha mãe, era para ele. Mas isso era desde jovem. E a minha mãe, ela ama mais o pai do que eu. Uhum. Ela dá todo o dinheiro, né? E agora ela casou, ela traz o melhor presente para o pai. Mas lá eu entendi que era uma maneira de eu querer tirar isso de dentro de mim, Sim. entende? Mas eu camuflava o que eu tinha escondido. E quantas coisas que a gente não camufla Na todos os nossa dias vida, na nossa todo vida, dia. Pena. Eu vou pedir para que a gente continue dê a sequência no próximo episódio. Porque, gente, tá muito forte, né? E nós precisamos refletir sobre isso. Então, antes, né? Vai ter um tempo aí até o próximo episódio. Então, antes dele chegar, eu vou pedir para você que tá assistindo, né? Esse episódio aqui, para que nesse tempo você reflita, né? Faça uma busca dentro de você e tente encontrar, tente ver se você consegue observar as intenções reais do teu coração dentro do que você faz ao decorrer do teu dia, das suas relações, né? Do que você tá buscando no teu dia a dia para você mesmo. Eu tô buscando isso. Qual que é a intenção dessa minha busca? É provar alguma coisa Pra alguém. específica ainda para alguém, né? Isso aí. É me vingar de alguém, Isso. ter uma vingança em relação a algum dia me disseram que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, para essa pessoa ainda que eu tô fazendo tudo isso. Então vamos deixar no ar, né? Isso. E eu quero agradecer, Zena, de uma forma assim que eu não tenho nem palavras para você, por você estar aqui e por você estar dizendo, né, tudo isso que aconteceu, contando, sendo testemunha, Testemunha. porque Viva. porque foi Viva. para isso que Deus nos chamou. Viva de que nós morremos e nós chegamos num lugar de consciência e vamos realmente descobrir quem nós somos. Mas hoje, nesta terra, se você começa a buscar nessa palavra, você já começa a descobrir quem você é. A Bíblia, ela é um espelho e ela começa a revelar o que nós temos escondido e qual as intenções do nosso coração. É isso, gente. Um beijão para vocês e, gente, até a próxima.